Olá, professores, tudo bem? Na TPC de hoje de História, nós vamos falar a respeito de dois conceitos que vêm sendo bastante utilizados. Então, nós vamos debater um pouco, falar um pouco a respeito das interpretações, a respeito desses conceitos, como que eles se dão na nossa sala de aula. E não só em história, né, mas tentar levar essa discussão aí mais longe dentro de todas as ciências humanas. Então, o título da nossa TPC é o Ensino de História, Letramento e Atitude Historiadora. A gente tem ouvido muito falar em atitude historiadora, né, principalmente porque temos acompanhado as aulas do Centro de Mídias, e toda a aula do Centro de Mídias, lá a professora de História, ou o professor que sempre fala por lá, né, ele fala para a gente, vamos lá, né, fala para os alunos, vamos então ter uma atitude historiadora, e daí coloca ali algum documento, né, e pede que os alunos interajam pelo chat da aula. Então a gente vai discutir um pouco esses conceitos hoje, né, de onde eles vêm, quais as raízes históricas desse conceito, para a gente entender e utilizar desses conceitos da melhor maneira possível, certo? Então vamos iniciar aqui os objetivos, né? Então os objetivos da nossa pauta é refletir acerca do conceito de letramento em história e entender essa ideia de atitude historiadora que vem sendo bastante utilizada e seus desdobramentos didáticos. Então, o que isso implica de alteração, de mudança ou não lá na minha sala de aula. Então, para a gente começar, eu gostaria de ler um texto aqui, um poema muito bonitinho do Pedro Bandeira, e vamos refletir em cima desse poema aí daqui a pouquinho. O poema se chama Vai Já Pra Dentro, Menino, do Pedro Bandeira. Vai já pra dentro, menino, vai já pra dentro estudar. É sempre essa lenga-lenga, quando o que eu quero é brincar. Eu sei que aprendo nos livros, eu sei que aprendo no estudo, mas o mundo é variado e eu preciso saber tudo. Há tanto para conhecer, há tanto para explorar, basta os olhos abrir e com o ouvido escutar. Aprende-se o tempo todo, dentro, fora, pelo avesso, começando pelo fim, terminando no começo. Se eu me fecho lá em casa, numa tarde de calor, como eu vou ver uma abelha acatar pólen na flor? Como eu vou saber da chuva se eu nunca me molhar? Como eu vou sentir o sol se eu nunca me queimar? Como eu vou saber da terra se eu nunca me sujar? Como eu vou saber da gente sem aprender a gostar? Quero ver com os meus olhos, quero a vida até o fundo, quero ter barros nos pés, eu quero aprender o mundo. Então, né, para a gente iniciar aqui a nossa discussão, vamos refletir aí um pouquinho a respeito desse poema, né? Será que na nossa prática pedagógica a gente consegue valorizar esses saberes das crianças, essas dúvidas, as experiências que as crianças trazem para a gente? De que forma podemos relacionar o poema à nossa prática pedagógica? Então, o mundo lá fora, né, do garotinho, era muito mais divertido do que ir lá para dentro estudar, fazer a tarefa, né? E aí isso se torna hoje ainda mais problemático, porque é dentro mesmo, né, que eles estão tendo que ficar, que a gente está tendo que ficar. Então, aí estão alguns dos nossos desafios, né? Como envolver essas crianças nesse contexto mais restrito ali, né? Nesse local mais restrito, o âmbito privado, porque eles vivenciam, né? Eles precisam vivenciar essas experiências, e a partir dessas experiências é que eles vão formando os seus saberes. Então, como a gente consegue valorizar na nossa sala de aula esses saberes? Então, esse é um primeiro questionamento, né, que a gente precisa fazer. De que forma que a gente consegue relacionar toda essa experiência, tudo que ele vivencia, trazer isso para a nossa sala de aula?
Ah, Amanda, mas as experiências dos alunos, da minha clientela, enfim, né? Não tem que haver uma valorização maior ou menor dessas experiências, né? A gente tem que perceber em que contexto cultural que essas crianças estão inseridas e, a partir disso, interagir, fazer as nossas intervenções nesse contexto delas. Então, para a gente iniciar, né, precisamos afirmar que a criança é um sujeito de saberes. Então, ela experimenta, né, esse mundo desde que ela nasce. Então, a todo momento, ela está aprendendo. Ela tem os saberes dela, o conjunto de valores, de crenças dela. E quando ela vai para a sala de aula, né, lá dentro do contexto escolar, cabe a nós inseri-las nesse mundo do conhecimento, né? Antes de qualquer movimento, né, no contexto da escola, essa criança ela já está vivenciando inúmeras práticas sociais de letramento, seja pelas vivências dela na rua, ali soltando uma pipa, seja nas vivências dela assistindo a televisão, seja o nosso adolescente lá assistindo uma série, né? Então, são práticas sociais que vão fazer parte desse contexto dessa criança ali em formação. Vai muito além daquilo que a gente entende como leitura escrita, né? Essas práticas sociais, elas estão acontecendo o tempo todo e elas estão ali nessas vivências da criança. Essas crianças, elas operam dentro, né, de um contexto dos conceitos delas, né, dos objetos concretos, das vivências. A partir disso, elas vão construindo, então, os próprios conhecimentos, enfrentando aí, se colocando frente a esse mundo que se apresenta a ela. Então, essa oralidade e a escrita, muito antes, né, da gente tocar nisso no ambiente escolar, ela também é vivenciada em inúmeros outros espaços, né? Então, aquilo que a gente falou na internet, né, na comunicação que ele faz via WhatsApp todo dia, seja lá pelos desenhos, né, pelos emojis ou pelas figurinhas, tudo isso são formas de comunicar, né, que ele vai aprendendo nessas vivências. Então, o aprender a ler o mundo é bem maior, é bem mais amplo do que simplesmente a habilidade de leitura, né? E é um pouco disso que a gente vai falar hoje. Então, a gente fala que esse ler o mundo, né, história está muito presente nesse ler o mundo. Por isso que a gente precisa ter ali, desde os anos iniciais, né, uma seriedade muito grande no trabalho também com as disciplinas das ciências humanas. Porque desde lá, muito pequenos, né, a gente não está ensinando apenas a alfabetização. A gente está num contexto mais amplo falando de letramento. A gente está falando de ensinar esse sujeito, né, a fazer as leituras de mundo necessárias. Então, há autores aí, né, que falam para a gente que jogam, né, uma pergunta e há aí um texto falando um pouco dessas questões, né? É possível alfabetizar sem história? Então, né, a gente defende que não, que história é importante para que essa leitura de mundo se concretize, seja feita. Deixa eu passar aqui o slide. Então, é um pouco do que eu acabei de falar, né? Esse aprender a ler o mundo é muito mais amplo que essa habilidade apenas de leitura. É esse ler e esse compreender, porque a leitura também é algo subjetivo, né? Se a gente pensar aí, né, sob a perspectiva interativa da leitura, a leitura, ela tem, assim, muito essa questão do caráter subjetivo, essa interação entre texto e leitor. Então, quando a gente fala de ensinar história para essa criança desde muito pequena, a gente está falando a respeito de ajudá-la, né, de proporcionar a ela novas leituras de mundo,
trazer isso a ela. E já dizia, né, Paulo Freire, que o ato de ler o mundo precede o aprendizado da leitura da palavra, fazendo-se no domínio da cotidianidade. Né? Então, quer dizer, no domínio do dia a dia, do cotidiano, é que a criança, todos nós, vamos aprendendo a todo momento a ler o mundo. Né? E aí, a gente pode até acrescentar, né, que nós fizemos há alguns dias uma formação, que eu acredito que vocês já tiveram acesso a essa formação por meio dos coordenadores de vocês, né, falando um pouco do caráter da investigação como uma proposta mesmo pedagógica, né? Então, trazer a investigação mais à tona. Então, hoje nós vamos falar um pouco a respeito dessa investigação voltada a essas disciplinas de ciências humanas, principalmente a história, mas não esquecendo também que essa questão da investigação faz parte aí das demais ciências também, né? Então, da geografia, tudo isso também, vocês vão perceber aí, daqui a pouco aí com mais exemplos, que faz parte aí do contexto de todas as nossas disciplinas. Então, a prática investigativa da história dos primeiros anos de alfabetização contribui para a formação dos alunos, da concepção de que são sujeitos produtores de saber, de conhecimento. Ou seja, né, a gente precisa colocar em prática mais esse perfil investigativo desde lá dos nossos anos iniciais, mas também, né, principalmente nos anos finais do ensino médio, a fim de que esse aluno se perceba como produtor de conhecimento, produtor de saber também, né? É algo que ele está fazendo o tempo todo, como a gente falou lá no começo. Naquelas interações dele com o meio, ele está produzindo os saberes dele. Então, a gente tem que dar continuidade a esse processo na sala de aula. E aí, né, falando de maneira assim, muito simplista, né, do conceito de letramento. O que seria então o letramento, né, na visão de um dos autores que eu trouxe aqui para a nossa discussão hoje? É a condição adquirida pelo sujeito para executar a leitura e a escrita de forma proficiente e autônoma, nos diversos contextos sociais em que essa capacidade é solicitada. Então, não é somente ali decifrar, né, as palavrinhas, as letrinhas, juntar sílabas. Vai muito além disso. Então, o conceito de letramento, ele inicia, né, o seu percurso dentro das letras, mas ele é citado em diversos documentos, em diversas disciplinas. Então, hoje nós vamos falar um pouco a respeito do letramento em história, mas a gente também pode falar da questão do letramento na cartografia, né? Então, é esse conseguir ler o mundo, né? Mais do que simplesmente decifrar ali, né, a escrita, o que está escrito, seria interpretar essa escrita, interpretar e colocar isso no dia a dia, colocar isso no cotidiano dele, né? Então, em linhas assim muito gerais, a gente tem aí inúmeros autores que trazem essa discussão, mas eu não vou assim, não vou adentrar, né? A gente vai falar mais do letramento em história. E agora, né, eu queria que vocês falassem um pouquinho, falassem comigo aí por meio das nossas ferramentas. Já ouviu o termo atitude historiadora nas aulas do Centro de Mídias? Eu acredito que sim, né, que vocês já tenham ouvido. Então, eu gostaria que vocês entrassem no primeiro link do Padlet que a gente colocou no ofício e dissessem aí, né, vamos fazer uma discussão ali com os colegas, o que significa então essa atitude historiadora? Quando eles falam isso lá, né, nas aulas, o que eles estão querendo dizer? Que ideia que eles estão querendo passar? E como que essa atitude historiadora se dá nas nossas aulas? Vamos pensar um pouquinho.
Como que vocês lidam com isso nas aulas de vocês ou nos roteiros que vocês vêm criando? Como é que vocês estão fazendo isso? Então, meu pedido agora é que vocês deem uma paradinha no vídeo, cliquem nesse link do Padlet, que foi aí por meio do ofício, e respondam aí como que isso se dá para vocês, tá bom? Depois de feito isso, então, nós vamos falar um pouco do letramento em história, para a gente chegar ali na nossa atitude historiadora, né, que é isso que a gente vem falando. Então, o que seria esse letramento em história? Essa condição adquirida pelo sujeito para utilizar-se do conhecimento histórico para ler, interpretar e analisar de forma crítica e consciente o presente, fazendo projeções de futuro e ou redefinindo conhecimentos do passado. Então, o que quer dizer isso? É aquela situação do aluno conseguir ler o mundo em que ele vive, interpretar, fazer as críticas necessárias, né, e intervenções necessárias nesse contexto que ele vivencia. Então, eu peguei aí alguns autores que falam desse letramento em história. É um tema relativamente novo, né? Mas é muito interessante da gente pensar, porque a gente fala muito do letramento na disciplina de língua portuguesa, mas a gente também tem que pensar nele na nossa disciplina, né? Por exemplo, quando a gente pensa nas provas externas, né, SAEB, quando a gente pensa até na prova PISA, né, que é internacional. Então, o que a gente pode perceber, né? Que as solicitações lá que são feitas nessas provas, elas são inclusive um pouco diferentes em termos de leitura, né, e de entendimento da leitura. No SAEB, a gente tem a valorização de textos mais comuns que vêm nos nossos materiais didáticos. Por exemplo, né, poemas, contos, tirinhas, notícias, reportagens. Isso é mais o perfil do SAEB. Na prova PISA, né, que nós até se discute muito isso, né, que nós sempre, o Brasil está lá ocupando as últimas posições nessa avaliação. Qual que é a diferença? O que essa prova PISA pede mais, né? Então, ela faz um aprofundamento, né? Lançando mão de outros gêneros que muitas vezes a gente não trabalha tão profundamente, né? Então, por exemplo, formulários de emprego, contos, tabelas de aeroportos, reportagens, entrevistas, propagandas, textos não contínuos com gráficos e diagramas. Rompe-se totalmente aquela ideia de disciplina. Então, não é uma prova que vai avaliar a língua portuguesa. Né? Na verdade, ela está avaliando como um todo, né? Como esse aluno atua, como esse aluno lê o mundo e atua no mundo que ele vive. Né? Então, o que acontece? O relatório da prova PISA costuma apontar, né, sérios problemas no campo da compreensão leitora e do letramento. Então, vejam que não é uma questão somente de língua portuguesa, é uma questão de todos nós, de todas as disciplinas. Os testes demonstram que os estudantes estão alfabetizados, mas não conseguiam superar o processo de decodificação textual, aplicando aquelas informações em situações do cotidiano. Então, isso diz muito também para a gente. Isso é uma informação muito preciosa para a gente pensar a nossa prática e como a gente pode contribuir para essa melhoria de leitura de mundo desse aluno. Né? Então, partindo aí dessa perspectiva, da perspectiva interativa da leitura, né, nós também podemos pensar esse letramento no contexto da história, né, do ensino da história. Porque se a gente pensar, né, o que são os documentos que a gente trabalha com os alunos? Os documentos são de uma variedade de gêneros, né, muito grande. Então, o estímulo a essa interpretação de documentos, a esse posicionamento frente a esses documentos, frente a situações atuais que envolvem conhecimentos do passado, né? Então, tudo isso é estímulo e é aprendizado para esse aluno para que ele consiga fazer uma melhor leitura desse mundo, né? Então, o que é interessante também destacar, né? Uma das coisas que eu achei muito bacana que eu li, né, numa das teses que eu utilizei aqui.
para fazer esse ATPC, que também modifica muito, né? Às vezes a gente acha assim, aquele aluno é 10, né? Ele é ótimo em história e ponto final. E aí, estudando mais a fundo essa questão do letramento em história, o que eu pude perceber também? Que cada tipo de fonte, né? O aluno tem vamos dizer assim, uma habilidade. Então, por exemplo, né, tem alunos que fazem uma boa leitura de imagens, ou alunos que conseguem fazer uma boa interpretação de um poema que tem ali um fundo histórico. Mas não necessariamente esse aluno é o mesmo que consegue fazer bem a leitura de imagens, que consegue fazer bem a leitura de um poema ou ainda de um texto científico. Então, eu também achei muito interessante essa ideia, né, de que não existe essa transferibilidade tipológica, quer dizer, eu não leio, eu como leitor, não leio todas as tipologias, né, essa variedade de tipos textuais e gêneros da mesma forma, né? Então, isso fica assim um pouco claro para mim, né? Porque se a gente pensar até mesmo nós leitores, né, para a gente isso também é importante. Por exemplo, eu não tenho a mesma habilidade para ler um poema e ler um texto científico, né? Eu consigo ler muito mais rápido um texto científico e às vezes fico ali num poema tentando entender, interpretar tudo aquilo, né? E às vezes a gente se esquece que o nosso aluno também é assim, né? Contando assim, eu acho que tem a ver um pouco, né, com esse contexto, mas pensem também, né, para quem tem filhos, os filhos de vocês. O meu filho, por exemplo, esses dias eu estava percebendo isso, né? Quando tem algum texto na apostila ali que ele precisa ler e é um texto que ele não se interessa pelo assunto, né? Uma historinha ali que ele não se interessa, a leitura, a própria fluência da leitura muda, né? Enquanto que ele ama ciências, então quando ele está lendo alguma coisa de ciências, a vida lá dos dinossauros, das baleias, quando ele se empolga em qualquer coisa de ciências, né, de paleontologia, que ele adora ler, o que acontece? Outro dia ele gravou um áudio para mim lendo. E o que eu pude perceber? Que a fluência leitora é outra. Ele lê muito rápido, o entendimento dele é assim, anos-luz melhor do que quando ele está lendo, né? Primeiro que o assunto já não ajuda, mas mesmo mudando o tipo, né? Então, quando ele lê um artigo científico, né, para a idade dele ali, aquelas Ciência Hoje, né, aquelas revistas, ele adora, lê rápido, entende tudo. E não é essa mesma situação que se dá quando ele está lendo, por exemplo, um conto ali, uma historinha. Então, é algo que a gente também precisa se atentar no ensino da nossa disciplina, né? Quando eu peço ali a interpretação de um documento histórico, ela pode se modificar, né? Então, uma carta, ele pode ler diferente de um poema ou enfim, de um relato lá de história oral. Pode, né? Então, isso modifica bastante. Então, é algo para que a gente também fique atento, né? Bom, continuando aqui. E então, pessoal, voltando aqui, né? Na verdade, eu não fugi, não. O letramento em história, ele tem tudo a ver com a atitude historiadora, né? E de onde vem essa... Por que está sendo tão falado no centro de mídias essa atitude historiadora? Aqui está a competência 2 da BNCC, né? Se vocês assistiram, né, se o PC trabalhou com vocês em ATPC, a questão da investigação, que nós fizemos uma OT há alguns dias, provavelmente ele já deve ter falado para vocês dessa competência geral 2. Então, o que diz respeito a essa competência geral 2 da base nacional? Fala em exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses,
formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base no conhecimento das diferentes áreas. Então, se a gente fizer uma busca rápida pela BNCC, essa palavra investigação, ela aparece inúmeras vezes, né? Se eu fizer outra busca rápida, a palavra letramento aparece também inúmeras vezes. Se eu buscar lá atitude historiadora, também vai aparecer lá na parte de história. Então, são palavras que estão interligadas, né? A gente pode ver lá na BNCC também a questão do letramento matemático, né? Que é algo que ele fala lá desde os anos iniciais do ensino da matemática. Então, na OT que a gente fez para coordenadores, a gente foi mostrando, né, o núcleo pedagógico, como que essa investigação, né, que é um método, é uma maneira de se fazer, né, ela foi sendo trabalhada em todas as disciplinas dentro da Base Nacional, por meio também dessa competência geral 2. Né? Então, quanto mais a gente se aprofundar na implantação da BNCC, né, e o currículo paulista, anos finais, traz isso também longamente, eu não vou abordá-lo diretamente hoje, mas quando eu estou falando da base, eu estou falando do currículo paulista, porque ele foi feito com toda a sua inspiração dentro da BNCC, né? Que é o documento norteador aí para os currículos. Então, essa competência geral 2, ela traz essa questão da investigação. Então, quando eu falo em atitude historiadora, nada mais, nada menos, estou falando desse investigar, né? Investigar, olhar para um documento, e documento aqui entendido num sentido amplo, né? No sentido aí da escola dos análises, o documento pode ser qualquer coisa que me ajude a entender melhor um determinado período histórico, certo? Então, lembrando, nós estamos falando também dessa competência geral 2, e esse termo atitude historiadora, ele vem muito na BNCC, ele está muito presente, tá? Então, a Base Nacional chama atenção para a importância do conhecimento historiográfico, oferecer ao sujeito suporte para a leitura das relações passado-presente. Quanto maior for o domínio do sistema de significações ou relações lógicas constituídas pela historiografia, maior será a consistência dessa leitura. Então, o que quer dizer isso, gente? Nada mais, nada menos que essa atitude historiadora quer dizer conseguir fazer o meu aluno transitar da melhor maneira possível, né, entre passado e presente, que ele perceba no presente influências, coisas que vêm aí, construções, né, representações do passado, que ele perceba as permanências e rupturas históricas, né? Então, quanto melhor eu fizer isso, mais habilitado, né, para ler o mundo aí de uma maneira mais competente vai estar esse meu aluno. Então, quando lá no CMSP se fala bastante em atitude historiadora, a gente está falando da BNCC, a gente está falando do currículo paulista, a gente está falando em fazer o nosso aluno ter aí um perfil mais historiador. Ai, Amanda, mas nossa, vou transformar ele num mini historiador? Não, né? Isso já foi alertado já há bastante tempo, lá naquele livro famoso da Bittencourt, né? Que ela fala pra gente que não, né? Que o estudo dos documentos, né, das fontes históricas em sala de aula está longe de querer transformar alguém em historiador, né? Mas quer que esse indivíduo consiga interpretar, analisar, comparar, se posicionar, né, nesse mundo que ele habita. Então é mais ou menos por aí, certo? Então, o que seria então essa atitude historiadora? A atitude historiadora pode ser compreendida como um conjunto de competências a serem adquiridas por meio do ensino de história, que possibilitam uma leitura mais sistemática, fundamentada e crítica. Então já faz muito tempo, né, que a história não quer mais que o aluno
vire ali um poço de decoreba, né? Faz muito tempo. Então, o que a gente precisa de um aluno competente no sentido que ele transforme aquelas ideias, né, aquele fato histórico e dê interpretações àquele fato histórico, consiga perceber as melhores interpretações, as mais adequadas àquilo ou não, né? Então, é o estímulo à produção de conhecimento histórico em âmbito escolar. Não só de conhecimento histórico, gente. A BNCC, ela fala da construção de conhecimento. E nessa orientação que a gente fez para PCs, eu falei um pouco do Pedro Demo, né? Quando ele fala que a escola precisa parar de ser tão instrucionista, né? E ser um pouco mais reflexiva, levar a reflexão, levar a construção, né? Então, que esse aluno perceba que aquele conhecimento do livro não é um conhecimento pronto, acabado, né? Que o conhecimento está sempre em mudança, ele precisa ser ressignificado por esse aluno, por esse, pelo outro, pelo outro. Então, eles precisam perceber, né, essa plasticidade do conhecimento e serem cativados para isso, para que eles amanhã façam essa renovação do conhecimento. Né? A gente não quer ficar eternamente aí com as mesmas verdades, entre aspas, a gente quer renovação. E se a gente não mostrar a eles que essa renovação parte deles, né, que eles podem dar uma interpretação diferente para aquilo tudo, né, seguindo, claro, né, o rigor dos métodos, das teorias, próprias de cada área do conhecimento, né? Então a ciência da natureza tem uma, as ciências humanas tem outra, mas que eles podem reler e ressignificar tudo isso, que o conhecimento vai estar sempre aberto para isso. E nós, para pedirmos uma atitude historiadora deles, temos que ser os primeiros a ter atitude historiadora, porque a gente só ensina através de modelos, né? Então, como eu posso ter uma atitude mais historiadora frente à minha aula, né? Então, esse atitude historiadora é um estímulo a esse conhecimento produzido em âmbito escolar e está diretamente relacionado com a realidade sociocultural do sujeito. O que quer dizer isso? Então, a BNCC ela também deixa, né, aberto aí para que o professor, dentro da sua autonomia, perceba a realidade que ele está inserido, né? Qual que é, vamos voltar lá no início da TPC, né? Aquele conhecimento construído, aqueles saberes que esse aluno me traz, né? Sejam eles quais forem, né? A gente tem que perceber e julgar um pouco menos também, né? Tudo isso. Então, sejam eles quais forem, eu vou tentar perceber e operar tudo aquilo que eu preciso fazer, né, partindo desses conhecimentos desse aluno, né? Então, abre espaço para que eu perceba esse sujeito, né, a realidade sociocultural dele e haja a partir de, né? E então, né, a BNCC ela traz aí 5 processos que estimulam, né, essa atitude historiadora, esse olhar investigativo, né, que é isso, são 5 processos que estimulam o pensamento, né, acerca de um determinado objeto, né, de qualquer objeto. O que eu queria dizer, que eu travei aqui, né? Que isso também é utilizado em outras disciplinas, né? A BNCC, ela propõe esses 5 movimentos aí e é utilizado em todos, pode ser utilizado em todas as disciplinas, tá? Então, quem é de geografia e vai pensando também isso na sua realidade, tá? De filosofia, sociologia. Então, como utilizar isso dentro da minha realidade? Esses processos são, né? Identificação, comparação, contextualização, análise e interpretação. Quer dizer o que, gente? Alguns deles a gente faz, né? Talvez até todos, mas a BNCC nos chama atenção que a gente precisa realmente fazer, né? E em todos os objetos de conhecimento, a gente tem que operar esses 5 processos, tá?
Então, agora nós vamos ver mais especificamente eles, né? Para entender o que disso eu já faço, o que eu posso melhorar, o que eu posso vir a fazer a partir dessas orientações da base, né? Da BNCC. Então, desde lá de os PCNs, né? Faz algum tempo já, os PCNs chamam atenção para a gente utilizar os vários tipos de documentos, de fontes, né, para estudar história dentro da escola. Então, aqui ó, estão enumerados vários tipos: músicas, gravuras, mapas, gráficos, pinturas, esculturas, filmes, enfim, essa lista toda, tá? E o que eu vou fazer com essa lista toda? Eu vou utilizar esses processos aqui da BNCC para compreender um contexto histórico, né, e trazer isso para o meu contexto histórico também, né? Então, eu posso utilizar diferentes documentos, imagéticos ou não, né? Inclusive história oral para os pequenininhos, né? Ainda a gente pode falar bastante história oral, ajuda muito, né, para eles entenderem aí as relações passado-presente. Então aqui, né, o primeiro desses processos, a identificação. O que seria essa identificação? É aquele primeiro momento, né? Então a gente apresenta um documento histórico, seja imagético, seja de que forma for, e o que esse aluno vai, a primeira coisa que a gente pede para ele fazer? Identificar, né? Identificar se tem a data, quem produziu aquilo, como foi produzido, como ele acha que foi produzido, enfim, ele pode fazer as primeiras perguntas, identificando aquele documento, né? Depois, eu tenho a comparação, que também é algo que a gente faz bastante em sala, né? E a BNCC traz isso com força agora, né? Com intensidade. E a gente tem mesmo que fazer. Então, eu vou pegar ali, por exemplo, dois documentos, duas fontes imagéticas da Revolução Industrial. Cabe também para o pessoal de geografia, cabe também para a sociologia. Então, eu tenho duas fontes imagéticas, uma lá ainda do processo de manufatura, outro lá já da Revolução Industrial. E aí eu peço para esse aluno fazer uma primeira comparação. Pode ser? Pode ser, né? Ou então eu peço para que ele compare aquelas primeiras fábricas com as fábricas atuais. Então, é uma forma também da gente exercitar essa atitude historiadora, né, desse aluno. Um outro processo de pensamento para que a gente consiga esse aluno investigativo é a questão da contextualização. A contextualização em história, a gente sabe que ela é imprescindível, né? Não tem para onde correr. Eu tenho que contextualizar, né, aquilo que eu estou vendo ali naquelas duas imagens da produção manufatura, da produção industrial. Então, eu vou contextualizar, né, mostrar o que estava acontecendo naquele período. Eu preciso, por exemplo, então eu analisei aquelas fontes imagéticas, então eu trago um texto histórico falando um pouco daquele contexto, né, para que esse aluno tenha a capacidade para não cometer aqueles anacronismos depois, né? Que ele consiga perceber tudo dentro da sua época, né? Que é um dos pilares aí, né? De qualquer licenciatura em História, se fala lá no primeiro ano do anacronismo histórico. Então, esse aluno precisa dar conta, precisa perceber, né? Essa época, esses conceitos da época, os grupos sociais daquele período, né? Isso também é muito importante. Um outro processo que ajuda nessa construção dessa atitude historiadora é aí a famosa interpretação. Então, a partir de um texto ou até de um mito, né, eu vou fazendo a interpretação daquilo ali. Isso é fundamental para que a gente consiga, nesse aluno, o pensamento crítico, né? Então, ele interpretar aquilo ali que ele está vendo. A gente já fala, né, há bastante, né, há alguns séculos já, né, que a gente precisa questionar os documentos históricos, precisa questionar
enfim, todas as fontes históricas, fazer perguntas a elas, né? E a partir dessas perguntas eu vou elaborando hipóteses, eu vou interpretando aquela fonte, né? Ela não está ali pronta, né? Como queriam os positivistas, né? Para a gente, ela está ali aberta a interpretações a todo momento, né? Claro que interpretações dentro de uma metodologia, de uma teoria específica da ciência histórica. Eu não interpreto a revelia, história não é ficção, tudo aquilo que a gente já sabe, né? E por fim, né, um dos últimos processos aí, a análise, que é um dos mais complexos, né, para a gente, para os nossos alunos, para todo mundo. Então, a partir daquilo, então daquelas imagens que eu percebi lá da produção manufatura, da produção da Revolução Industrial, daquela imagem, então eu vou problematizar perante uma situação atual, por exemplo. Então, as máquinas, né, substituindo as pessoas lá na Revolução Industrial e hoje, né, como que isso se dá, como que isso funciona, essa análise que envolve muito a atualidade também, né, e é uma das mais, vamos dizer assim, uma das operações mais complexas para o aluno fazer, né. Então, a gente consegue, né, a partir da análise, aí sim a construção desse, é, desse sujeito crítico, né? Então, é a partir desse movimento de análise. Então, percebam que lá nas aulas do Centro de Mídias, né, a gente tem visto muito eles falarem dessa atitude historiadora, colocam um documento na tela e pede para os alunos interagirem, né? E logo no início da aula eles fazem uma interação. Então, isso é uma construção didática pensada, né? Há uma intencionalidade. Então, nós precisamos pensar como fazer isso dentro da nossa sala de aula também, né? Como vai ser, né? Como vai se dar? Que intenção eu tenho de apresentar este ou aquele documento histórico, né? Esta ou aquela fonte. Então, o que eu quero trabalhar com isso? Então, primeiro eu quero interpretar, primeiro eu quero identificar, depois eu quero contextualizar, interpretar, né? E por fim lá analisar. Sim, né? É basicamente isso que se coloca quando isso aparece lá na aula do Centro de Mídias. Então, cada vez vai ficar mais forte, né, a implantação da base e cada vez mais a gente vai internalizando, né, tudo que ela nos traz. Então, é interessante que nós iniciemos aí também, né, uma reflexão, como eu posso trazer isso de maneira mais intensa para a minha sala de aula. Que eu sei que muitos de nós já fazemos, né, muitas dessas coisas que eu enumerei aqui, né, na formação. Mas como eu posso fazer isso ainda melhor e de forma mais intencional? Né? O que eu quero de fato desenvolver quando eu estou mostrando esta ou aquela imagem, essa ou aquela, esse ou aquele discurso de um determinado político lá, enfim, do Hitler, qualquer um, né? Quando eu estou analisando esta ou aquela fotografia, quando eu estou analisando uma cerâmica grega com meus alunos, o que eu quero com isso? Onde eu quero chegar, né? Então, é muito importante que a gente desenvolva esse perfil de investigativo, né? E que a gente tenha consciência que não existe uma única narrativa histórica para descrever processo histórico nenhum, né? E que é importante que isso fique claro para o aluno. Cada processo histórico ele vai contar com narrativas plurais, né? Narrativas diferentes, só que não são ficções, né? Não vem aí de uma produção imaginária. É uma construção discursiva, né, que se alicerça em uma forma teórica e metodológica específica. Isso a gente precisa defender muito, principalmente na atualidade, que o povo acha que história é achismo, né?
enfim. Então, nós sabemos que história-ciência se dá a partir de uma teoria, um método específico escolhido pelo historiador. Então, o historiador, este tem um olhar mais econômico, baseado em uma determinada teoria, o outro tem uma abordagem mais cultural. Então, são narrativas plurais sobre um mesmo objeto de estudo, né? Então, é bom que isso fique claro. E também o próprio ensino de história não se apresenta numa versão única, né? Pronta e acabada para o processo histórico. Tal qual a produção do conhecimento pelos historiadores, a produção do conhecimento na sala de aula, ela também se pauta nessa construção ou reconstrução, né, dos processos que levam à produção do conhecimento. Nesse sentido, o estudante aprenderá uma metodologia de leitura da história, exercitada em contextos sócio-históricos diversos e que poderá ser aplicada em diversas situações. Então, o que eu estou dando para esse meu aluno? Eu estou dando na minha sala de aula ferramentas, né, para que ele consiga operacionalizar a situação dele, a vivência dele, né? O olhar, ler o mundo de uma maneira mais competente, ler o mundo de uma maneira com base em conhecimento científico. Ele vem para a gente com o senso comum e o nosso papel é mostrar a ele como tornar aquilo mais científico, né? Como transformar aquele senso comum em conhecimento científico. Bom, pessoal, eu acho que era isso por hoje. Então, o que eu quis trazer? Um pouco dessa ideia da atitude historiadora, do letramento em história, atentar para essas concepções que a gente tem, né, para que a gente conhece e que a gente também pratica, né, e para que a gente reflita um pouco em como tornar isso cada vez mais presente na nossa sala de aula de maneira intencional, né? Então, a gente pretende fazer aí em algumas outras próximas formações esse processo, esses 5 processos trazidos pela base, a identificação, contextualização, todos esses que eu trouxe hoje, trazendo com eles juntinho as metodologias ativas. Então, como eu vou trabalhar esses processos tendo as metodologias ativas como ferramenta, né? Então, eu tenho conversado um pouco com a Lília a esse respeito também, porque ela tem trabalhado as metodologias ativas, né? E nós já temos buscado, preparado alguns materiais para trabalhar esses processos por meio de uma das metodologias ativas, tá? Então, acho que vai ser bem bacana. Vamos pensar um pouco a esse respeito, tentar unir aí essas metodologias e estratégias de trabalho para enriquecer as nossas aulas, né? Então, o objetivo sempre aqui é trazer coisas para enriquecer, para contribuir com a prática de vocês, mas principalmente, gente, em primeiro lugar, com a minha própria prática, tá? Porque tudo que eu falo aqui para vocês é algo que eu também busco, vivencio na minha sala de aula. Por exemplo, nessa questão da análise de documento, é algo que eu venho também muito, muito forte, né, nesse ponto. Eu me lembro no ano passado que eu desenvolvi uma atividade com o meu terceiro do ensino médio também, fazendo rotação por estações no conteúdo, estava estudando com eles Getúlio Vargas. Então, nós fizemos ali rotação por estação, eles acharam muito diferente, né? Alguns até reclamaram, e aí, porque eu tinha que explicar a matéria antes para eles, né? Quando na verdade eu coloquei eles em algumas estações, em cada estação tinha um tipo de documento histórico, um tipo de fonte. Um era fonte imagem, outro era texto, vinhetas, né, aquelas da rádio, da época, né, de Getúlio Vargas. Então, foi bem interessante a experiência, porque às vezes nem mesmo os alunos reconhecem nessas metodologias ativas a aula, né? Para eles a aula é alguma coisa bem tradicional, né? Acho que até mais do que para a gente, eles ficam indignados também. Acho
que vocês devem sentir isso um pouco com os alunos de vocês. Mas, né, a gente tem que ir tentando as inovações, ver como que isso vai se dar lá na aprendizagem, né, que é o mais importante. Então, pessoal, a ideia foi justamente trabalhar esse letramento, atitude historiadora, reforçar a importância disso nas nossas aulas, tá? E aí eu deixei aqui no final para vocês um outro Padlet que eu vou pedir encarecidamente que vocês não briguem comigo, respondam os dois, né? Aquele lá no início e agora esse aqui, né? Como essas reflexões podem deixar a sua aula ainda melhor, né? Se contribui, né? Coloca ali pra gente alguma coisa, né? Reflete aí, coloca pra gente como que isso pode tornar a sua prática mais enriquecedora, né? E tornar a aprendizagem dos alunos mais bacana, né? Uma melhor aprendizagem, tá bom? Então, para encerrar, né, eu trouxe uma frase do Brodel: o presente e o passado esclarecem-se mutuamente com uma luz recíproca. Então, pessoal, eu acho que o desafio nosso, né, professores de humanas como um todo, é conseguir transitar tranquilamente entre passado e presente, trazendo as referências necessárias para que esses alunos transformem isso em ferramentas para lidar com esse mundão aí, né? Conseguir interpretar, conseguir analisar aquilo que eles leem, veem, esse bombardeio de informações. Então, nós temos por excelência essa competência em fazer isso. Então, precisamos aí cada vez mais relacionar nossos conteúdos com a atualidade, relacionar essas habilidades de fato com esses documentos históricos que a gente trabalha lá na sala de aula. Então, fica aqui essa reflexão final. Aqui, por fim, tem as referências. Depois o slide vai juntinho aí com o ofício para vocês. Espero que tenha sido útil. Nós vamos continuar essa reflexão da investigação, da atitude historiadora, olhando para o currículo paulista nas próximas ATPCs, tá bom? Então, até breve. Fiquem todos bem, tá? Grande abraço.